Para quem não me conhece, eu costumo repetir algumas informações no início de cada vídeo. Eu sou o Vander e sempre gostei muito de colocar o pé na estrada, e ainda gosto. Enquanto eu não fui parar na área de turismo, eu não conseguia me encontrar profissionalmente. Paralelo a outros trabalhos, eu sempre dava um jeito de escapar numa mochilada. Hoje eu sou guia nacional e internacional e promotor de destinos. As apresentações que eu faço aqui são os registros feitos em algumas viagens a trabalho ou a lazer. Em função disso, eu nem sempre tenho tempo disponível para gravar tudo o que eu gostaria de passar para vocês. Vocês vão ficar agora com o Esplendor do Sul, o terceiro vídeo da série. Dessa vez a gente vai para o sul do Egito e depois a gente vai dar um mergulho no Mar Vermelho. Também estamos indo, como eu prometi nos outros vídeos, estamos indo agora para a Cereja do Bolo. Pensem bem, onde será? No primeiro vídeo eu apresentei para vocês o Esplendor do Nilo, com os passeios de barco no Cairo e também a navegação entre Luxor e Aswan, mostrando o navio e as paisagens dessa navegação. No segundo vídeo da série eu fiz o Esplendor do Cairo. Amei a confusão da capital egípcia. Nessa terceira etapa eu apresento as atrações visitadas quando o navio ancorava. Depois que terminamos o cruzeiro em Aswan, nós fomos a Abu Simbel. Depois regressamos para Aswan, voamos para Sharm el Sheikh com conexão da Egyptair no Cairo. Ainda nessa edição eu vou falar para vocês por que encerramos essa viagem com chave de ouro. Antes de prosseguir, eu gostaria de comentar com vocês alguns pontos que eu tenho escutado por aí. Tipo assim, não vá para o Egito, fuja do Egito, as pirâmides do horror, não leve sua mulher para o Egito. Olha só, gente, perrengues podem existir em qualquer lugar, em alguns mais, outros menos, mas eu acredito que depende muito da forma de como você organiza a sua viagem. Eu, por exemplo, não tive nenhum problema no Egito, né? E outra coisa, gente, quem sabe a gente dá uma olhada para o nosso próprio nariz. O Brasil sempre aparece num ranking muito mais violento do que o Egito, né? Então é fácil reclamar do pessoal lá fora, quando aqui dentro a gente meio que às vezes tapa os olhos, né? Para vocês terem uma ideia, eu motivei vários egípcios para virem ao Brasil. E olha só o que alguns me responderam. Você quer nos matar? Então, vejam como a gente é visto em alguns países. Outros internautas dizendo que não querem ver só pirâmides, como se o Egito se resumisse às pirâmides do Cairo. Eu já comentei para vocês que a cereja do bolo está lá no sul. Os templos, a arquitetura, as esculturas, enfim, um leque muito grande de diversidade se apresenta no sul do Egito. Então tem muito mais coisa. Além de tudo, para quem gosta de praia,
Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Eu estava lembrando que quando eu tinha meus 20 e poucos anos, até parece aquela música do Fábio Júnior, mas não é. Eu trabalhava numa serigrafia de um amigo e eu bolei uns moletons onde eu estampava os dizeres Roma, Cairo, Atenas, com alguns símbolos de cada cidade, como um Coliseu, as pirâmides e o Partenon em Atenas. Naquela época eu nem sabia que eu iria um dia conhecer, mas eu já sonhava. Confesso que eu já desde piá, como dizem aqui no sul, eu sempre quis botar o pé na estrada. E através do meu trabalho eu acabei conhecendo essas 3 grandes civilizações, além das maias, astecas e incas também. E eu posso dizer para vocês, não desmerecendo outras culturas, porque cada um tem a sua beleza, né, a sua importância, mas o Egito me surpreendeu. Então é para lá que a gente vai agora. Depois de 50 minutos de voo entre o Cairo e Luxor, no dia seguinte eu tive uma das mais belas experiências. Meu primeiro passeio de balão. Então, embarque comigo nessa viagem. Safely for takeoff and landing. In case you drop an electronic device inside the seat, avoid moving the seat and call a cabin crew member for assistance, as this may affect your safety and the safety of the aircraft. To start our flight, make sure your seatbelt is securely fastened. Seat back is fully upright. Decolando da cidade do Cairo com a Egyptair, com destino a Luxor. Chegando em Luxor com a Egyptair, voo do Cairo, capital do Egito, até Luxor. Fazer o passeio de balão em Luxor é uma maratona. Eu saio do navio às 3 da manhã com um transfer para um pequeno cais à beira do rio e tomamos um barquinho todo colorido. Lá temos as instruções técnicas de como se comportar no balão. Atravessamos o rio e depois vamos para a base dos balões. Preparando a subida dos balões no Vale dos Reis, em Luxor, no Egito.
sol, ao fundo o rio Nilo, e aqui temos o Vale dos Reis. Em Luxor, Egito. Como vocês podem ver, as margens do rio Nilo mudam de figura, totalmente verdes. E o deserto. Piloto, cantor. Só com a gente acontece isso. Opa, me enganei. Ele quase chegou perto do milharal, mas já está subindo de novo. É minha primeira vez de balão. Achei que ia ser umas 4 pessoas, 8 no máximo, 4 em cada lado do centro. Não, são 32 pessoas, 16 de cada lado. O guia me disse que tem até de 74, 32 de cada lado. Folks, everybody happy? Yeah! Everybody enjoying it? As we'll get down, we'll do our final landing, okay? Can you notice that? You notice up here, no. Alles klar? Alles gut? I do for you. Inshallah. But wait. Where did you come from? Viva Brasil!
rindo agora porque cada vez que vocês ouviram um barulho nesse passeio de balão, era o piloto que liberava mais gás, portanto mais chamas. E aí vinha um calorão assim que quase incendiava a minha careca. Da próxima vez eu já sei. Dessa vez foi meu primeiro passeio, mas da próxima eu vou escolher um local numa área melhor, um pouquinho mais distante aí acredito, das chamas, né? Mas dessa vez não dava porque o balão estava lotado, não tinha como me deslocar. A partir de agora, vocês vão ver umas fotos e umas tomadas da região de Luxor, com o templo de Luxor, o templo de Karnak e o templo de Onkombo. São maravilhas da história e da cultura egípcia. Agora eu entendo porque sabemos muitos detalhes da civilização egípcia. Tudo está registrado em hieróglifos, como eu falei para vocês, em todas as partes. Então, por isso que tem tantas informações. É como se fossem livros e livros e mais livros escritos nas paredes, é claro, no chão, no teto, como eu falei para vocês. Tudo impressiona. Mas eu jamais imaginei que iria conhecer um local como o Vale dos Reis, um local sagrado para os egípcios. São cerca de 60 tumbas de faraós e poderosos, incluindo Tutankhamon. As tumbas contam com túneis subterrâneos que chegam a medir 100 metros de extensão. Vejam essas fotos dos templos de Luxor, Karnak e Onkombo. O templo de Luxor ele foi construído entre 1400 e 1000 a.C. Tem esculturas e santuários ainda intactos, dedicados ao deus Amon. O templo de Karnak foi construído entre 2200 e 310 a.C. Cerca de 30 faraós participaram da construção de Karnak. Por isso tem um tamanho gigantesco, complexidade e diversidade não vista em outros lugares do Egito. Eu estou visitando esses sítios arqueológicos em outubro, mas ainda é muito quente, apesar de ser outono aqui. Olha só como eu falei para vocês, as paredes todas decoradas, as laterais, o teto. Eu fico imaginando o poder que teve essa civilização. Olha só, as grandes colunas, é fantástico. Novamente, colunas em Karnak. Os colossos. E o narrador, é claro. Já o templo de Onkombo, que visitei ao anoitecer, ele é chamado de templo duplo por ser dedicado a duas divindades, o deus crocodilo Sugo e o deus falcão Horus. As esculturas em alto e baixo relevo por toda parte. Novamente, as colunas do templo, todas esculpidas em alto e baixo relevo. À noite, em Onkombo, o navio ancora bem na frente. Aqui, o Museu do Crocodilo, nesse sítio arqueológico. Já em outro local, o Templo da Rainha Hatshepsut, uma tumba de um faraó no Vale dos Reis. Vejam as paredes todas decoradas. A gente passa por galerias estreitas que a gente tem que se abaixar, entra e sai de salas e antessalas enormes. Os tetos são muito altos, como vocês veem nesse vídeo. Todos decorados e pintados. Nessas tumbas a preservação é muito maior porque são subterrâneas, evitando muitas intempéries. Olha o colorido, gente. As paredes contam a história do faraó. Aqui um exemplo bem claro das paredes com hieróglifos. E para finalizar, o sarcófago
com o teto super colorido e conservado. A partir de agora, na sequência, a gente está seguindo com o navio para Aswan. Em Aswan, nós vamos visitar o templo de Philae. Esse templo de Philae foi descoberto durante a construção da represa de Aswan. Então, para evitar novas inundações e deteriorização, esse templo foi levado para uma ilha próxima. Outra atração de Aswan é a Vila Núbia. A Vila Núbia é uma região partilhada entre o Egito e o Sudão. Ela é considerada uma das mais antigas civilizações da África. A Vila Núbia é uma região muito pobre, uma comunidade muito pobre, às margens do rio Nilo. Os adultos, né, fazem artesanatos e vendem para os turistas. As casas elas são de material, são bem simples, mas coloridas. Todas elas têm um chão batido, né? E outra coisa, eu precisei usar o banheiro e aí eu vi que são tipo latrinas sem vaso, né? Mas sem problema nenhum, né? E uma coisa, um detalhe que me chamou a atenção é que eles têm os crocodilos de estimação. Isso eu já não gostei muito porque os que eu vi, eles estão presos dentro de casa numa espécie de jaula. Aqui navegando em direção ao templo de Philae, ou conhecido também como templo de Ísis. Aqui chegando bem próximo do templo. Já na porta principal da entrada do templo de Philae. Na Vila Núbia, no Egito, em Aswan. Viemos de Faluca, é um barco típico deles. Chegando de barco na Vila Núbia em Aswan, Egito. É um povo que tem características bem diferentes do restante do Egito. São os núbios. Gorit, Igo, Ido, Scott, Lenan, Where, Owe, Toski, Yemes, Ditch, Gorit, Goron, Ido, Scott. Minha aula de intercâmbio, minha primeira aula de intercâmbio de árabe em Aswan, no Egito. Aqui novamente o professor, que parece um padre. Aqui umas inscrições em árabe, que se não me engano é o meu nome, o nome de outra pessoa.
eu e o professor, o Núbio. Aqui eu, numa festa de encerramento à noite do cruzeiro, com o Núbio, que fazia parte do grupo que foi se apresentar no navio. Se tu tá gostando dessa apresentação, eu peço que curta, dê um joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com os seus amigos e familiares. Assim eu posso dar sequência a outros recortes que eu tenho guardado no cofre. Posso garantir para vocês que tem bastante coisa interessante para passar para todos vocês aí. Estou pensando aqui como eu vou apresentar para vocês a cereja do bolo. Então, vamos lá. A gente está indo para a fronteira do Egito com o Sudão. Ou melhor dizendo, Abu Simbel. Lá o que a gente vai encontrar? Duas construções principais. Um templo dedicado ao faraó Ramsés II e um templo dedicado à sua esposa Nefertari. Esses dois templos, eles foram, como é que eu vou te dizer, transplantados, transferidos, trazidos de um outro lugar que fica mais ou menos, acredito, a uns 200 metros dali. Eles estavam localizados às margens do rio Nilo. E depois, nos anos 60, que foi construído a barragem de Aswan, né, foi formado um grande lago, o Lago de Nasser. E para evitar que esse templo fosse, todas as estruturas fossem inundadas e deterioradas, isso tudo foi tirado de lá do local original e foi encravado em mais duas montanhas. E o interessante é que essas duas montanhas onde eles foram encravados são montanhas artificiais. Os templos são originais, né? Eu assisti um documentário que foi gravado nos anos 60 da retirada desse templo. Só de assistir esse documentário a minha cabeça ficou pesada, porque eles simplesmente fatiaram, cortaram toneladas, né, de pedras, de estruturas. Foi um trabalho que durou cerca de 4 anos, né, organizado pela Unesco, através de um consórcio internacional de vários países, que custou mais de 40 milhões de dólares. Quem tiver a oportunidade de assistir. Mas eu vou dizer para vocês, mesmo assistindo tudo isso, não entra na minha cachola, sabe, o trabalho que todos eles tiveram, né? Muita coisa foi ferrada no muque, né? Outras tiveram máquinas, mas assim, imagina nos anos 60, não tinha todo o desenvolvimento técnico que hoje tem. Imagine fazer isso. E vocês veem lá depois os templos perfeitos. Saímos às 2 da manhã de Aswan e ainda conseguimos ver o nascer do sol, esse belíssimo nascer do sol no Lago Nasser em Abu Simbel. Aqui o templo dedicado a Ramsés II com as 4 estátuas dele na entrada, bem na entrada do templo. Uma das estátuas está com a cabeça caída no chão, isso devido aos terremotos, e ainda não conseguiram recolocá-la. Aqui imagem do interior do templo, que chamou a atenção pela dimensão, alto e baixos relevo e a posição de ataque. Muito lindo mesmo. Nessa imagem, o templo de Nefertari, como eu comentei para vocês, a montanha rochosa aos fundos ela é artificial, ou seja, oca. Observe a dimensão do templo pelo tamanho das pessoas, somos uma formiguinha. Ao fundo a barragem do rio Nilo. E aqui o templo de Abu Simbel, esse primeiro do faraó Ramsés II.
E aqui de sua esposa Nefertari. Lembrando que tudo isso aqui foi transportado de um outro local do Rio Nilo, que foi inundado pela construção da barragem. Aproximando aqui um pouco as estátuas de Ramsés II, os Colossos. E aqui de sua esposa Nefertari. De Abu Simbel para o Cairo, em pleno deserto do Saara. Algumas pessoas que viram outros vídeos comentaram que querem saber qual é o modelito que eu estou usando. Eu prometo que mais tarde eu apareço com ele completo, faço um desfile, mas posso antecipar que é um modelito egípcio. Nossa próxima escala é Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, na província do Sinai. Famosa por suas águas cristalinas, cheia de peixinhos coloridos e corais, ela é o paraíso dos mergulhadores. Chamada de Caribe do Mar Vermelho, a Cancún do Oriente Médio, a região atrai principalmente turistas da Europa e dos países árabes. Inicialmente, ela atraía muitos turistas alternativos, mas com o passar do tempo se tornou uma região mais de turismo de luxo. Para vocês terem uma ideia, ela não era muito frequentada por brasileiros, mas nos últimos anos, com uma grande publicidade e os preços muito atrativos, aumentou muito o público de brasileiro visitando Sharm el-Sheikh. Eu falo para vocês que a gente fechou com chave de ouro essa viagem porque aproveitamos muito o resort, né? A praia, calor, os mergulhos. Então o pessoal aproveitou para descansar e relaxar bastante depois de uma maratona de vários dias de sítios arqueológicos. E também porque os gaúchos praticamente só têm cerca de 2 meses de praia. Então, vamos lá conhecer esse paraíso. Egipter com voo de Aswan para Sharm com conexão no Cairo. Eu viajei num A220, é uma aeronave que ainda não voa no Brasil e ela tem uma configuração de assentos de 3 e 2. Aqui o aeroporto de Sharm el-Sheikh, as piscinas do hotel Tiran Barceló, outra imagem do resort. Ficamos 4 dias e 3 noites nesse all inclusive que não dá vontade de ir embora, gente. Olha só.
pelo meu quarto em Sharm el Sheikh, Caribe do Mar Vermelho. Estou saindo aqui agora para a sacada. Vejam só a paisagem. Ao fundo, as montanhas do Sinai. E aqui o hotel da rede Barceló. A mesquita de Sharm fica bem no centro, junto ao Old Market. O hotel fica localizado numa região privilegiada e com uma pequena baía em frente, tornando muito exclusiva essa praia onde a gente ficou. A água é quentinha, areia fofa, até quase chegar na água, porque depois essa areia se torna umas pedrinhas onde os pés afundam. Aqui dá para ter uma ideia da pequena baía que fica em frente do hotel. Foram dias de muito calor, calor de deserto, mas ainda bem que a gente tinha esse mar cristalino para ficar mergulhando. Enfim, eu dou-te farmente, foi tudo muito bem aproveitado. Um giro de 360 graus no Tirhan Barceló Hotel em Sharm el Sheikh. Mar Vermelho, Egito. Vista do meu quarto no Barceló Tirhan Hotel em Sharm el Sheikh, no Mar Vermelho, Egito. Aqui embaixo as piscinas individuais de cada quarto privativas. Ao fundo, as montanhas de Sharm el Sheikh. Água quentinha, transparente. O monumento na Praça da Paz. Aqui eu estou em uma das áreas mais badaladas. Daqui um pouquinho vocês vão saber onde que eu estou. É uma das maiores atrações da cidade. Um local mágico, com muita gente. Tem que ver de dia e ver de noite. Por isso eu aconselho ir no entardecer. Parsha Café em Sharm el Sheikh, no Egito, Mar Vermelho. Um dos points mais famosos de Sharm el Sheikh. Olha só que loucura que é isso aqui, lindo! Todo decorado com antiguidades em vários patamares. E aqui de presente a tranquilidade do Mar Vermelho no Egito. Olha só, tudo isso é um café. Tem mais uma outra parte do outro lado que a gente não está vendo, mas assim é fantástico.
Quem vem a Sharm el Sheikh, considerado o Caribe do Mar Vermelho, tem que ver nesse café. Eu estou curtindo muito esse local. Eles servem uns drinks, bebidas típicas, batidas, e até achei muito barato. Pega essa visão aí, ó, pintura desse céu, no final da tarde, quase anoitecendo. É só ficar contemplando. Bem aproveitada, quem nos levou foi o nosso guia Ahmed, que ficou conosco durante quase 15 dias. Hoje nós estamos voando de Sharm el Sheikh, retornando para o Cairo, onde vamos ter nosso penúltimo dia de viagem e a gente vai aproveitar para fazer um bate-volta para Alexandria, no Mar Mediterrâneo. Ou seja, a gente saiu do Mar Vermelho e estamos indo para o Mar Mediterrâneo. A Alexandria foi fundada em 330 a.C. por Alexandre o Grande. É a cidade também onde nasceu Cleópatra e a cidade também onde existia o famoso farol de Alexandria. O farol que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Outra atração é a Biblioteca de Alexandria. Tanto o farol quanto a biblioteca original não existe mais, né? Sobre o local onde existia o farol, hoje tem um forte, que vocês vão ver daqui a pouco. Já a Biblioteca de Alexandria foi totalmente destruída e no local tem um prédio super moderno que abriga essa instituição. Inclusive tem uma faculdade, uma universidade junto, se eu não me engano. هو لو دور العربية لفها كلها وجاب على اليمين. نعم الكلام ده لو هو بيفهم، لكن هو مش عارف يمشي للأسف الحصان. هو اللي بقى الشارع ده ما كانش ممنوع عربية تركن. Uma carroça interrompendo o trânsito. Estamos no ônibus em Alexandria. هتعدل انما مش تسوق. معلش هو ظروفنا كده بقى هنعمل ايه؟ Da entrada da cidade até as principais atrações e orla do Mediterrâneo, as ruas são muito estreitas, é o caos, a gente acha que o ônibus vai bater em tudo quanto é coisa. Salva de palmas, por favor, para nosso motorista, senhor Rani. Esse merece. Puxa vida. Gente do céu. Manda pra mim isso aí. Eu não cheguei a pegar ali aquela parte, travou. Aqui o sítio arqueológico do Templo de Serapeu. Esse templo ele é dedicado ao deus Ibis, que é representado pelo boi. É um sítio muito grande, com colunas e esfinges protegendo o templo. Atrás de mim o anfiteatro, e se seguirmos pelo Mediterrâneo ao norte,
vamos dar de cara com a Turquia. Estamos num restaurante em frente ao mar Mediterrâneo em Alexandria, no Egito. Eu agora estou lembrando de um detalhe bem importante para passar para vocês. Alexandria já tem uma grande influência greco-romana na civilização egípcia. Já vemos o forte, que foi construído onde era a primeira base do farol de Alexandria. Essa fortaleza ela foi construída no século XIV para se defender dos avanços do Império Otomano, mas tudo foi em vão porque mais tarde eles dominaram a região. E também ela não é totalmente original porque ela foi bombardeada pelos britânicos numa revolta nacionalista dos egípcios. Em Alexandria, a bandeira do Egito e o forte, as margens do Mediterrâneo. Ao fundo, a cidade. Vamos entrar na Biblioteca de Alexandria, lembrando que essa nova estrutura super moderna, ela foi inaugurada em 2002. Da antiga não sobrou nenhum pedaço. Estou no interior da Biblioteca de Alexandria, no Egito. Então, a maioria, por isso a cidade perdeu por muitos terremotos, especialmente aquele que aconteceu no século XVI, no século XIII, vários terremotos que acabaram com tudo. Por isso, não se menciona nada de Cleópatra, mas moço, meu professor. A biblioteca foi construída no século III a.C. e o farol foi totalmente colapsado por diversos terremotos. Hoje, finalizando, eu mostro para vocês a roupa que eu comprei dos egípcios que amarram seus barquinhos nos navios de cruzeiros em movimento. Essa roupa se chama galábia. O registro completo dessa compra nos navios está no episódio da série Egito, O Esplendor do Nilo, que vocês podem assistir por completo. Muito obrigado por assistirem até aqui e aguardem novos vídeos porque tem muito mais coisa interessante vindo por aí.